Alô, boa noite pessoal. Estou aqui tentando convidar o. Esperando o Otávio. O Otávio já entrou. Aí, Luan. Fabiano, boa noite. Aguardar aí o Otávio. E aí, Otávio, boa noite. Boa tarde, né? Pode ser boa noite, pode ser boa tarde, tanto faz. O que importa é que estamos aqui. Eu demorei um pouquinho para entrar porque no quarto do meu. Geralmente eu faço live no quarto do meu filho, mas a conexão lá fica ruim para pegar o sinal da internet, aí me mudei para o meu quarto agora. Vai ficar Ah, melhor, eu espero. tranquilo, tranquilo. Aí, Olá. Renata já entrou. O Vamos lá, três Otávio, pessoas. o Otávio ontem deu uma live falando sobre idosos. Hoje está aqui comigo hoje para falar Isso, mais de idosos. idoso. Só que você colocou um tema mais delimitado, que é exercício físico na pandemia, né? Para idosos na pandemia. Ficou mais delimitado ainda, mas a gente pode falar um pouquinho fora disso. Aí, Dan, beleza? Grande professor de anatomia, Dan Schneider. É, É, prazer, Dan. Muito prazer. A iluminação tá legal para vocês aqui, dá para me ver direitinho? eu acho que tá legal, acho que todo mundo tá vendo bem aí, tá bem, tá bem. Pronto, agora melhorou bastante aí agora. É. Agora. É. Oi, Carla. Eu elaborei uma série de questões aqui, porque se por acaso não tiver perguntas, aí não vão faltar coisas Ótimo. para a gente falar. Não vão É, faltar. o Otávio perguntou para mim o que eu gostaria de falar e eu fiquei meio na dúvida. Por mais que esteja batido esse assunto de pandemia, mas eu acho que é importante falar. Principalmente É, uma grande coincidência, naquele dia que você conversou comigo, não lembro se foi segunda ou terça, enquanto eu esperava você responder, eu vi no Facebook, na timeline, falando do número de pessoas idosas que terão problemas psicológicos, psiquiátricos, devido à quarentena. E coincide com uma coisa que eu venho falando há muito tempo, inclusive nas lives, que nós somos de uma geração, que até o pessoal fala brincando, somos da geração de apartamento, né? Que a gente está acostumado a ficar preso no apartamento, jogando videogame, ou dentro da área do prédio, ou pelo menos dentro de uma área assim pequena, de rua, que é mais seguro. Mas as pessoas que hoje estão com mais de 70 anos são pessoas que foram criadas literalmente no meio da rua. Não tem esse negócio de ficar preso em apartamento. Então, de repente, a vida inteira você está acostumado com uma rotina e de repente diz você tem que ficar dentro de casa, isso já é complicado para a gente, que a gente se adapta, mas eu já vi gente, muita gente conversando comigo dizendo, caramba, eu estou começando a ficar ansioso, o que é que eu faço, o que eu faço? Porque não é ficar preso em casa, é não poder sair, existe uma ordem. Ah, quando eu quiser eu saio, eu passo 2 meses aqui dentro. Outra coisa é você ficar esse tempo todo preso dentro de casa, sem poder sair realmente por uma questão de segurança. Então isso mexe muito com o emocional. é. E essa é a questão. Aí, quer dizer, sou uma coisa e outra, conversei com a minha esposa, ela falou, por que você não fala sobre isso? Aí eu olhei assim e vi no Facebook, isso é um sinal. Pronto, vamos falar sobre o idoso, exercício durante a pandemia. Na minha opinião, na opinião de muitos, né, o exercício físico é um ótimo catalisador do estresse. E uma coisa até que eu conversei com uma colega nossa que vai fazer uma live hoje às 8 horas da noite, infelizmente não vou poder assistir, estarei em sala de aula, ela vai falar justamente sobre exercício físico, buscando essa questão de pandemia, ansiedade. O exercício não é só, aliás, não é o único remédio que as pessoas pensam, vou fazer exercício físico, então eu tô livre de ansiedade, tô livre de estresse. Não. Ele é um ótimo catalisador.
Mas se a pessoa não trabalhar a cabeça, não trabalhar a mente, pode botar exercício que for. Eu sei de gente que vai fazer exercício, passa 2, 3 horas na academia, buscando um conforto espiritual que não encontra. Melhora, mas não encontra. Porque a questão é a pessoa trabalhar a mente. E eu sempre falo, nós somos animais, não somos vegetais nem minerais. Nós fomos feitos para o movimento. E se a gente faz um movimento de forma, digamos assim, harmônica, tudo tende a melhorar. Então, o exercício físico é um ótimo associado, no caso, pessoas que têm ansiedade, depressão, é um ótimo associado, não é o único remédio. Eu deixo bem claro isso quando eu falo, para não pensar que exercício é a única fonte de bons resultados. Se isso fosse uma verdade absoluta, o Diego Hipólito, eu posso falar isso porque ele falou isso, ele teve depressão. Ah, mas por conta de um desempenho na Olimpíada. Não importa. Se o exercício físico fosse único e absoluto para que a pessoa não tivesse problemas de depressão e ansiedade, o Diego Hipólito, mesmo com a pressão, não teria tido problemas. E tem um outro jogador que me fala, Nilmar, eu acho que é esse nome, que está com síndrome do pânico. E um jogador de voleibol, que aí eu já não sei o nome, que está com síndrome do pânico. Pô, não são atletas, não treinam várias horas por dia, por que estão com síndrome do pânico? Então, não é exercício somente, único e somente. E o idoso tem 2 fatores aí muito importantes que as pessoas muitas vezes ignoram no sentido de não conhecer. Que o sistema imunológico do idoso cai com a idade. A partir dos 60 anos, a gente tem uma queda, começa a ter uma queda mais brutal, digamos assim, da testosterona e estrogênio, no caso da mulher, a partir dos 40 e pouco, 50. E o sistema imunológico cai e, consequentemente, também começa também uma certa degeneração ou queda do sistema neurológico. Então, existe uma depressão inerente à senescência, digamos assim. A pessoa, quando vai chegando a certa idade, vai tendo uma predisposição maior a uma depressão. Não é porque ele está ficando mais parado, não é porque está ficando velho, não, é porque faz parte do quadro do envelhecimento. E se não trabalhar bem isso na cabeça da pessoa, fica difícil. Aí vamos trazer agora para a pandemia. Aí a Renata até falou aí, tenho percebido nos últimos dias, pessoas deprimidas. Então, dentro de uma quarentena, dentro de um isolamento, um medo que a mídia empurra esse medo, não é que não haja, não é para se preocupar, mas eu acho que o discernimento, o equilíbrio emocional é muito mais importante nesse momento, e a mídia faz com que a gente não tenha esse equilíbrio. Aí você pega uma pessoa idosa, acostumada à liberdade, a estar sempre na rua, a fazer tudo, e de repente essa pessoa não pode fazer nada. Vem a imunodepressão, vem a própria neurodepressão, e se essa pessoa não fizer alguma coisa em relação a isso, o surto psicótico, o desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, seja o que for, é muito forte. Tá aí a matéria que eu vi na terça-feira. Temos que fazer alguma coisa pelos idosos. Conversar, dar atenção e colocá-los para fazer alguma atividade, algum movimento. Ah, mas meu avô, meu pai, minha mãe nunca fizeram nada. Mas faz alguma coisa de leve. Não é preciso ser um exercício vigoroso, mas colocá-los em movimento. Eles vão se sentir melhor, o sangue flui melhor, eles vão dormir melhor e por aí vai. Afinal, o século XXI será o século das doenças de cunho emocional. E em 1997, eu ouvi isso de um médico, depois quando teve a explosão da gripe Hong Kong, aí você ia falar sobre isso. Não, enquanto você está falando aí, eu estou dando umas olhadas para baixo, eu estou escrevendo sem olhar para o caderno, escrevendo para você os pontos que você está falando aí. Quando você terminar, eu vou falar já. Joia. E quando teve em 1997, a gripe Hong Kong, disse, o século XXI será o século das viroses. E já tivemos três grandes pandemias. Essa monstruosa. Nós tivemos em 2002 a SARS, que foi a gripe aviária, ou suína, não lembro agora, H1N1 em 2009, e agora 2019, 2020 nós temos a Covid.
Cláudia Barbosa, grande coach, amiga minha, fiz uma live com ela e a gente conversou muito sobre a questão do equilíbrio emocional das pessoas em momento de pandemia. Então, bem, assim, para deixar você falar um pouquinho também, né? Senão eu começo com uma logorreia, falo. Então, assim, temos que fazer alguma coisa com o idoso. É preciso colocar ele numa máquina de musculação, uma máquina, pesos, halteres. Não, eles podem fazer coisas simples. Vamos fazer uns 10 minutinhos de alguma coisa sistemática, diariamente. Vamos sentar e levantar de uma cadeira. Isso é uma coisa besta, é uma coisa muito besta. Só que tem alguns alunos meus aqui da graduação que eu faço isso com eles em sala. A gente não percebe quando é mais novo, mas muitas pessoas têm dificuldade de levantar da cadeira. Não, eu não tenho não, tá certo. Senta na cadeira, eu quero que você se levante, sem apoiar em canto nenhum, sem fazer o balanço para frente. Algumas pessoas conseguem, outras não. Pessoas com menos de 30 anos não conseguem. E se a gente não pensar nisso, essas pessoas que tiveram 70, 80, 90. Então fazer o idoso sentar e levantar da cadeira algumas vezes, levantar e baixar o braço algumas vezes para frente, para o lado, faz uma brincadeirinha, pega uma bola e joga para ele, pega de volta. É uma coisa besta. É uma coisa besta, mas veja, o que eu estou falando em relação a prender a atenção. Na hora que eu jogo a bola para ele, ele tem que prestar atenção na bola. Ele não automatiza o movimento. Ele pega na bola e devolve nas minhas mãos. Isso é uma forma de você desviar, quebrar um pouquinho o sistema límbico e ligar um pouquinho o sistema o frontal, a questão, digamos, cognitiva, racional. Aí é isso que nós temos que buscar através do exercício físico, o equilíbrio emocional e racional. É o lado direito e esquerdo do cérebro, segundo alguns teóricos falam, né, que existe o lado concreto racional. E abstrato, racional e emocional. Então, na hora que a gente encontra esse equilíbrio, o exercício é ótimo para isso, a gente começa a chegar nesse lugar comum. Ah, mas eu não sei o que fazer com meu vô, meu tio, minha mãe, meu pai. Ele gosta de dançar? Bota para dançar. Vai dançar com tua mãe, vai dançar com teu pai. Ah, mas ele sente dores. Ah, precisa dançar muito, não precisa dançar também um twist, não. Bota uma música para balançar, dois passos para lá, dois para cá. Eu tinha uma filmagem, eu perdi, de uma festa que eu fui. Uma senhorinha de seus 70 e tantos anos. O cara tocando 10 milhões de músicas. Ela não saía do ritmozinho. Era quase um chachado. O pé aqui assim, né? Pra frente, pra trás. E aqui. Ela dançou umas 15 músicas assim. Com certeza foi o que mais se divertiu na festa. Foi quem menos se balançou, em termos de amplitude de movimento, mas foi quem mais se divertiu e com certeza voltou para casa mais leve do que todos ali presentes. Kalina, olá Kalina, um monte de ex-aluno meu aqui na live, que legal, que bom. Bem-vinda. Mas diga lá, Otávio. Bem, vamos lá. Foram muitas informações e informações importantes. Aí, enquanto você estava falando aí, eu estava olhando para você e tentando escrever sem olhar no papel aqui. Então, vamos lá. Primeiro, você falou de uma coisa que está acontecendo, realmente está acontecendo nessa pandemia, que é a quantidade de problemas psicológicos, né, de ordem mental, em relação à depressão, transtorno de ansiedade, né, transtorno do pânico, devido ao isolamento social. Isso acontece talvez porque o ser humano é um ser social, né, uma criatura social, ou seja, há uma certa dependência, talvez até orgânica, de haver um contato social muito mais forte e a gente está sendo privado disso. Eu até brinco com conhecidos meus, com a minha esposa, com minha irmã, dizendo que eu não estou tendo problemas em relação a isso. Inclusive, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas essa pandemia está fazendo com que eu fique menos ansioso. Eu sou meio estranho, eu não sou um cara tão sociável, então eu sou um cara muito caseiro, ficar em casa para mim é muito bom, eu não estou tendo esforço nenhum, estou fazendo só coisas que eu gosto, estou estudando, aí agora estou dando aulas online, estou usando alguns momentos para fazer lives, como agora, e não estou tendo aquela pressão de cobrança de horários. Então tem que chegar aqui de 2 horas da tarde, aí lá vai eu com o carro, saindo na rua em velocidade alta, né, pegando engarrafamento. Então, por incrível que pareça, para mim, essa pandemia me desacelerou. Em termos de ansiedade, eu fiquei muito melhor. Aumentou um pouquinho agora, porque agora eu estou sendo cobrado em relação a
fazer aulas, mandar aulas, né, preparar conteúdos. Então, assim, parece que quando se cobra alguma coisa de mim, eu respondo meio diferente, assim, em termos de ansiedade mesmo, né? Mas esse não é o comum. O comum é que as pessoas, com essa pandemia, com esse isolamento social, respondam de uma maneira negativa em relação à depressão, a outros problemas de ordem emocional, como ansiedade, dentre outros, exatamente porque o ser humano é um ser social, certo? Uhum. O exercício pode melhorar esse aspecto? Pode. No entanto, ele não é tudo, né? Ele não é o mais importante. Existe uma série de componentes, cada um tem sua importância, então aí a gente tem que considerar o exercício e a sua importância, mas ele não é o principal. A dieta influencia, provavelmente Muito. influencia, mas também não seja o principal. O sono também, Muito. né? Por exemplo, quando você tem problemas no sono, como privação, restrição de sono, os níveis de ansiedade e depressão tendem a piorar. Então, essa é uma boa oportunidade para as pessoas corrigirem uma possível restrição e privação do sono. Existem outros problemas. Você está sendo privado de interação social com pessoas do teu trabalho ou da rua, mas você está interagindo com as pessoas dentro de casa. Então, você tem tua esposa, teus filhos, não sei se tua mãe, o pai mora com você, mas se não... você tem com quem interagir, a não ser que você more só. Aí deve ser um martírio muito, muito grande. Enfim, o exercício melhora, mas ele não é o principal, porque as pessoas estão falando, né, você precisa fazer exercício, o exercício vai fazer isso. Ele melhora, pessoal, mas o percentual talvez não seja tanto quanto as pessoas estão falando assim. As pessoas tendem a exagerar um pouco. Muito. Por exemplo, Romantizam, né? Romantizam, é né, um ótimo acessório. como é que eu posso falar? Tinha um termo que eu ia falar agora. A solução de todos os problemas é fazer exercício. Não é. A solução de todos os seus problemas tá na dieta. Não está. Existe uma interação de várias coisas. Quando a gente fala em saúde mental, existem interação de várias coisas. Na saúde mental, assim como a obesidade, a diabetes, são doenças interfatoriais, né? São vários fatores que determinam o aparecimento daquela doença, né? Outra coisa, tu falaste o seguinte: saúde mental é um problema na atualidade. Então, os casos de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, mesmo antes de existir a pandemia, já existiam num nível bem mais elevado comparado com o passado, sei lá, 20, 30 anos atrás, e isso talvez aconteça devido a como a sociedade está se organizando hoje. Essa cobrança desenfreada por resultado, por horários. Aí, além de cobrar o horário, a quantidade de pessoas na rua com carros aumenta. Então, você tem que chegar naquele determinado local naquela hora, mas também tem um engarrafamento gigante para você chegar. Juntamente com o nível de ansiedade e depressão, vem o nível de estresse também elevado. Outra coisa, as pessoas estão se cobrando muito e se comparando com as outras pessoas, principalmente depois do advento das redes sociais. Porque nas redes sociais, o que é que se mostra? Você só mostra aquilo que você quer, né? Você só mostra aquilo que você quer. E geralmente, você só mostra coisas positivas da tua vida, né? Então, você viaja, aí vai para um hotel, aí você tem a necessidade de tirar a foto e postar nas redes sociais para mostrar que você está no hotel. Você viaja para qualquer lugar de avião, você tira foto do avião. Ou seja, a tua vida é maravilhosa, você só come os melhores pratos, a tua família é o exemplo de família, a tua esposa nunca te traiu, teu marido nunca te traiu, você é o exemplo perfeito. As pessoas que estão vendo aquelas tuas postagens, elas estão comparando você com ela mesma. Deu uma travada. Otávio, me ouve? Oi, deu uma travada aí. Foi, deu uma travada. Tua imagem desapareceu agora. Então, pronto, como as pessoas como elas se comparam, então assim, a minha vida é muito normal. Eu tenho problemas, sei lá, na minha dieta. Minha dieta não é o melhor exemplo. Eu tenho problemas financeiros. Minha mulher me traiu. Meu esposo me traiu. Então elas se comparam. A vida de X é maravilhosa, a minha é uma porcaria. Então isso é um gatilho para desencadear transtorno de ansiedade, depressão,
autoestima, as pessoas estão com a autoestima, em geral, mais baixa, exatamente por causa dessa comparação. Então, eu lembro agora, Cláudio, você conhece bem, porque a gente conversou muito sobre esses livros, sobre o Sapiens e o Homo Deus. Eu lembro que tem um trechozinho lá do Homo Deus, falando alguma coisa sobre redes sociais, não lembro o que é, e ele falou assim, todas as pessoas olham a foto daquela mulher bonita que está lá, de biquíni, né, com o corpo sarado e tudo mais. Eu estou modificando as palavras dele, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas ninguém vê que antes de tirar aquela foto, uma mosca pousou na coxa da mulher, uma barata pousou na cabeça dela, ela brigou, logo depois da foto ela brigou com o namorado. As pessoas não pensam isso. A vida de todo mundo é uma vida normal, né? Mas as pessoas tendem a não pensar isso. A vida de fulano é maravilhosa. E não é. É porque as pessoas só postam aquilo que querem mostrar. Elas, na verdade, a vida do que está lá no Instagram, no Facebook e em qualquer outra rede social é apenas menos de 10% da tua vida. E aí eu lembro do que Leandro Carnal uma vez falou, ninguém acorda de manhã e posta na rede social, brochei, kkkk, né? Tô com problema financeiro, tô com a conta de luz atrasada. Ninguém fala isso. Só fala que vai viajar de avião, vai viajar por quê? Sei lá, promoções profissionais. É engraçado. Só que isso gera um problema, né? Problemas de ordem mental, porque as pessoas se comparam. Então, talvez um acelerador desses problemas de ordem mental e emocional que esteja acontecendo no século XXI, talvez seja as redes sociais, ou na verdade não é nem as redes sociais, mas o que as pessoas estão postando nas redes sociais, certo? E eu vi um comentário de Suzana agora há pouco, lá no comecinho, que ela falou assim, Padre Fábio de Mello, Pastor Cláudio Duarte, estão com depressão. E Marcelo Rossi tiveram problemas de depressão. O Padre Fábio de Mello chegou a ter transtorno do pânico. E aí me lembrou de uma outra coisa. As pessoas geralmente dizem que depressão é falta de Deus. As pessoas têm uma ideia meio preconceituosa quando a gente fala em problemas mentais, né, em problemas emocionais. Então, depressão, transtorno do pânico, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, isso é falta de Deus, isso é frescura. Tem algumas frases de pessoas que, em geral, não entendem do que estão falando, não sabem do que estão falando. Então, isso é uma prova de que depressão não é falta de Deus, porque a gente está falando de homens que têm uma ligação muito forte com religião, com Deus. Então, isso não é falta de Deus. Na verdade, em termos biológicos, depressão é uma alteração bioquímica no teu cérebro. Essa alteração bioquímica está modificando o comportamento. As pessoas têm que entender isso. Qualquer alteração bioquímica e fisiológica no teu cérebro vai repercutir no teu comportamento. O que é a esquizofrenia? É uma alteração bioquímica que faz com que as pessoas enxerguem coisas que não existem, com que as pessoas acham que tem alguém perseguindo ela. Isso é só uma alteração bioquímica. Não sei se no futuro vai ter alguma resolução para isso, acredito que sim, mas não é o caso, pelo menos por enquanto. Por enquanto. E um outro ponto, que foi o último ponto que eu anotei, foi que tu falou o seguinte, não sei se alguém falou, você citou alguém, não sei, mas que o século XXI vai ser o século das infecções das viroses e das doenças de cunho emocional. Alguma coisa nesse sentido. Deixa eu mostrar meu filho para vocês, peraí. Aparece aqui para o pessoal ver. Dá um legal pro pessoal. Que menino bonito! Aí, o que é que acontece? Aí eu me lembrei também do Homo Deus. Inclusive, falando do Homo Deus, Suzana está aí, eu já indiquei inclusive esse livro para Suzana ler e falei que se for para ler ele, leia também o Sapiens, leia o Sapiens e depois o Homo Deus, que você vai entender melhor. Lemos os dois na mesma época, né? Nós lemos os dois na mesma época. Eu reli o Sapiens e estou relendo o Homo Deus, porque eu tenho uma regra assim, quando o livro é muito bom, eu tenho que ler duas vezes. Então, a maioria dos... Como eu sei escolher bem, quando eu compro um livro, eu digo, esse livro é bom, esse eu vou ler duas vezes. Porque assim, a releitura, ela nunca é igual à leitura. Como você absorve geralmente 10% daquilo que você lê, então eu tento pelo menos absorver 20%. Então, logo no comecinho do Homo Deus, ele diz o seguinte, o homem resolveu praticamente os três grandes problemas da humanidade, né? Que é a fome, as guerras e a peste, ou as doenças.
E aí, veja, não é que esses problemas não existem mais, eles existem, mas num nível, numa porcentagem bem menor quando a gente compara no passado, 300, Verdade. 400, 500 anos atrás. Então, as infecções, a peste, as doenças está praticamente resolvida. Só que no século XXI, ele destaca isso, vão acontecer algumas coisas, tipo mutações de alguns micro-organismos, por exemplo, os vírus. E aí ele citou o exemplo não sei se foi a gripe suína que você falou, teve o problema da vaca louca, teve uma outra gripe também, e teve agora o coronavírus. Ele falou, e aí eu fiquei, entre aspas, eu fiquei mais aliviado, e entre aspas, eu fiquei mais apreensivo. Isso vai começar a acontecer com uma frequência maior. Vai. E por um outro lado, a gente está num nível de desenvolvimento científico em que, na maioria das vezes, a ciência sempre vai estar à frente desse micro-organismo de forma a descobrir a cura e resolver o problema muito mais rápido. Por exemplo, hoje a gente já sabe que o coronavírus é um vírus e está tentando descobrir a vacina, diferente da peste negra, onde as pessoas não sabiam que era uma bactéria. Se não me engano, era uma bactéria, né? Era uma bactéria. Era que vinha do rato, alguma coisa assim, ou era da pulga do rato. Então, na época da peste negra, é uma bactéria. As pessoas não sabiam que era bactéria, então diziam que eram espíritos maus, que vinha do ar, não sei o que, quer dizer, estavam às cegas. E aí, não sei se metade ou mais da metade da população do planeta desapareceu por causa disso. Ou seja, a gente não está numa guerra nas escuras, não. A gente já sabe quem é o nosso inimigo. Exato. Então, pronto, terminei, agora faço seus próximos comentários, aí eu vou comentando depois. Me lembro de falar sobre a questão da saúde mental, mas uma coisa que eu quero falar, assim, as pessoas falam, eu já ouvi muito isso, por você é muito tranquilo. Olha, tranquilo, eu queria ser tranquilo como as pessoas pensam que eu sou. E aí eu vou contar uma historinha, um depoimento. Eu me descobri agora, depois de velho, asmático. E aí eu fui fazer um concurso público da mesma sala com o Otávio. Lembro. Pois é, e aí naquele dia choveu muito, eu senti falta de ar. E aí eu comecei a passar mal, começou a vista escurecer, meu Deus do céu, vou apagar aqui, não é possível. E aí as pessoas achando que eu estava com ansiedade, que não sei o quê. Depois eu percebi que, apesar da minha tranquilidade e saber que era uma asma, eu tomei o remédio e passou, até que ele passasse pelo processo de, estou num concurso público, eu tenho que estar bem para fazer um concurso público, eu entrei num processo de ansiedade. Isso explica a sudorese, porque depois como eu sou novo nesse ramo aí de asmático, ainda não fechou o diagnóstico, mas tudo indica que sim. Então, eu fiquei apreensivo, ansioso, comecei a suar, e a sudorese vem da ansiedade, não vem da crise asmática. A asma não causa sudorese, ou seja, naquele momento eu tive realmente um momento de pânico, de ansiedade. Ontem eu tive o mesmo processo, porque choveu de repente, aí eu tomei agora eu estou aprendendo melhor, tomei o remédio. Aerolim? Aerolim, é o sulfato de salbutamol. Eu tomei, e aí eu falei para minha esposa, estou com falta de ar, daqui a pouco eu fiquei aqui na janela, daqui a pouco eu estava mais calmo, estava tranquilo, ou seja, a falta de ar me levou a um processo ansioso. Então, é orgânico. Por mais que eu tenha um equilíbrio mental, sabendo, faltou o oxigênio no cérebro, porque o corpo dá tilt. E aí, vou pegar o gancho aí no que você falou, em relação que eu pedi para você lembrar, saúde mental. O século XXI será o século das viroses. E assim, eu sou uma pessoa que leio muito sobre muita coisa. E tem um troço chamado neuroteologia, que eu achei fantástico após assistir o documentário Deus, que o Morgan Freeman assistiu, pronto. Aí o Morgan Freeman entrevistou um rapaz que fala da neuroteologia. E aí eu comecei a seguir um monte de páginas de neuroteologia, achei neuro, né, eu gosto da parte. Em resumo, budistas, evangélicos, católicos, neurocientistas, espíritas, falam que as doenças do século XXI, até mesmo as viroses, aquelas pessoas que tiverem mais equilíbrio emocional, ou seja, aquelas que pedirem ajuda divina, aquelas que pedirem ajuda a Deus, aquelas que acreditarem em uma coisa maior, vão se sair muito melhor do que aquelas pessoas que não acreditam num ser superior. E aí, por uma coincidência, hoje eu vi um vídeo de um neurologista no programa na CNN falando isso. Que aquelas pessoas que acreditarem em alguma coisa maior,
são os que vão realmente se dar bem, se dar bem não, né? Vão conseguir superar essas dificuldades que vão surgir em cima das viroses do século XXI. Que isso tem a ver com a questão do emocional. Aí vamos falar agora da questão neurofisiológica. Se você está estressado, você ativa o hipotálamo, que vai disparar a hipófise, que vai disparar adrenalina em excesso vai liberar cortisol, e aí vai derrubar o sistema imunológico. Então a questão é, se você confia em alguma coisa boa, vamos fazer assim na linguagem bem popular, se você acredita em uma coisa boa, muito boa, você consegue superar melhor essas viroses. Mas por quê? Pensamento positivo vai fazer você ficar imune ao vírus? Não, é o seu imunológico. Então, eu achei isso muito interessante, porque tudo que eu andei lendo, e tem outro troço chamado neuropsicoimunoendocrinologia, que fala... Deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre isso. Você falou agora, isso foi uma disciplina que eu cursei na pós-graduação. Eu tenho pós-graduação na área do treinamento em força, e eu tive exatamente essa disciplina, foi psiconeuroimunoendocrinologia e treinamento mental aplicado ao treinamento de força. Quando eu olhei, eu disse, que danado é isso? O que é que eu vou aprender aqui? Quando eu cheguei, foi uma das melhores disciplinas que eu já cursei na minha vida. Depois eu queria até fazer um comentário em relação a isso. Vai, termina lá. Pronto, mas é isso mesmo. Eu falei neuropsique, é psiconeuroimunoendocrinologia. Isso aí vai ser, o grande, digamos assim, é o abre-ala do século XXI. Isso tem a ver com as viroses, tem a ver com o emocional. É a solução para tudo, é igual ao exercício. O exercício é um ótimo advento, é um forte auxiliar. Se não tiver alimentação, se não tiver repouso, se não tiver higiene mental, não adianta nada exercício físico, é temporário. Mesma coisa, psiconeuroimunoendocrinologia é a mesma coisa. É um forte aliado, mas requer toda uma gama de coisas. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, a gente infelizmente aprendeu anatomia, fisiologia, biologia, bioquímica, histologia, e nunca aprendeu a interagir entre esses. E foi uma coisa que eu aprendi a interligar. Eu não vou entender anatomia se eu não entender fisiologia, se eu não entender bioquímica, se eu não entender histologia, se eu não entender biomecânica, se eu não entender a mente, se eu não entender o comportamento, se eu não entender o biológico, se eu não entender... Então, antigamente, os filósofos naturais, que eram os físicos da época, matemáticos da época, lá na Grécia Antiga, eles não ensinavam matemática. Eles ensinavam matemática e aplicação prática para tudo na vida. E assim vai em relação a tudo. E a gente tem que reaprender isso. Não adianta nada você fazer o exercício se não pensar na alimentação. Se não pensar na alimentação, pensar na alimentação sem pensar no sono. Pensar no sono sem pensar no que você pensa. O que você pensa é importantíssimo para como você se comporta no dia a dia. E aí tem umas coisas muito loucas aí que o pessoal chama de pseudociência, que são os estudos de Masaru Emoto. Aquilo que você pensa, que você propaga, reflete na água do seu corpo. Que aí é um assunto para uma outra live, que é pano para manga, mas ele fez um congelamento lento de moléculas de água. E aí quando é colocado em coisas boas, som de cachoeira, passarinho, cria um cristal. Quando você coloca em sons de usina de carro, trânsito, discurso do Hitler, forma um borrão feioso. Ou seja, coisas boas transformam aquela gota em cristal. Aí isso é pseudociência. Se é pseudociência, eu não sei. Tem muita gente louca no mundo seguindo essa pseudociência e comprovando fazendo estudo bem parametrizado, que isso é fato. Então, assim, o que você pensa reflete na água do seu corpo. Aí, se você for para psiconeuroimunologia e para neuroteologia e for ver a glândula pineal, isso está muito interligado. É muito louco. Mas fala tu. Eu fico só anotando aqui. Eu estou anotando agora tua fala e alguns comentários que eu vejo aqui. Eu estou prestando mais atenção, pessoal, eu estou prestando mais atenção ao que o Cláudio está falando, eu estou olhando poucos comentários, tá? De vez em quando eu abaixo aqui a visão, aí eu olho alguns comentários. Então, deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei para falar, certo? Vocês falaram várias coisas, o Cláudio também falou da crença,
né? Falou de fé aí, falou da psiconeuroimune, endocrinologia, vou falar sobre isso também. Então veja, primeiro, deixa eu falar um pouquinho da crença. Acho que foi Cláudio que falou isso, que a crença é a saída para muitos problemas emocionais, se não me engano. Alguém falou isso em algum local, que no futuro, em Caiu alguma de coisa novo. maior, vai... Falou, eu Interrompeu? voltei. Não, Deu eu deu acho uma que você falou travada. assim, que a crença, a fé em alguma coisa maior será a saída para muitos problemas emocionais no futuro, Isso. certo? Então, é interessante observar que quando a gente fala assim em crença em alguma coisa maior, não necessariamente pode remeter a Deus ou algum santo ou alguma coisa cósmica. E aí eu falo por mim, porque eu me caracterizo e eu descobri recentemente como uma pessoa agnóstica. Então, para quem não sabe o que é agnóstico, é aquele cara que está no meio do muro. Ele eu não sou praticante de nenhuma religião, já fui no passado, já acreditei em muita coisa, mas hoje eu tenho dúvidas. Só que quando a gente fala assim, eu sou um agnóstico, eu tenho dúvidas, a primeira coisa que as pessoas falam assim, então você é um ateu. Não, eu não sou um ateu. Até a minha irmã, que é uma pessoa muito, muito bem esclarecida e conversa muito comigo, ela disse assim, já que tu é ateu, eu falo, não, eu não sou um ateu. Eu sou um cara que eu tenho dúvidas, eu sou um cara que eu sou movido pela dúvida e pela curiosidade o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, a explicação que as pessoas dão para algumas coisas, eu acho contraditório. Então, eu me permito duvidar. Como eu disse uma vez para minha sogra, quando faltava alguns dias para ela falecer, ela faleceu com câncer, eu disse assim, dona Helena, eu não sei como é do outro lado e se existe. Então, como eu não sei, eu não tenho certeza, eu vou esperar eu morrer, e quando eu morrer eu vou saber se existe ou não. Mas eu não posso, entender? E ela estava numa condição assim, muito, muito ruim, e ela aceitou o que eu disse, vamos ver, né, o que é que existe, né? E assim, então, crença, na verdade, diz respeito ao que você acredita. Geralmente as pessoas relacionam a crença a algo religioso. Aham. E aí falam crença e fé, né? Fé. Quando as pessoas falam em fé, elas geralmente remetem a Deus, a santos, a coisas cósmicas. Fé, na verdade, um aluno meu muito inteligente falou para mim, fé vem de uma palavra em latim que é chamada fidem, que significa acreditar. Todas as pessoas, todo ser humano, ele acredita em alguma coisa. Então, o que é que você acredita? Ah, não, eu acredito em Deus. Ah, eu acredito em vida após a morte. Eu acredito em reencarnação. Acredito em santo, alguma coisa. Então, essa é a sua fé. Ah, eu acredito na ciência. Então, a sua fé é na ciência. Eu acredito em mim. Então, a sua fé é em você. Então, quando você fala assim, a maioria dos problemas futuros, né, emocionais vão ser, entre aspas, resolvidos baseado na fé que as pessoas têm em alguma coisa maior. Essa alguma coisa maior pode ser na sua capacidade de resiliência de enfrentar os problemas, Isso, pode ser isso. na ciência, ou pode ser na religião, né? Porque a religião é uma coisa inerente ao ser humano, embora nem todos, né? Acho que até uma minoria não é ligada à religião. E quando eu me descobri em relação a isso, quando eu descobri o termo agnóstico, eu nem sabia o que era, eu fiquei contente, que foi como se eu tivesse me descoberto. Ah, eu sou isso. Porque às vezes eu ia para a igreja, Cláudio, o padre falava, eu ficava olhando para o padre, aí ficava pensando assim, como é que ele sabe disso? Aí ia para o centro espírita, aí o espírita falava, não sei o que, não sei o que, não sei o que, todo mundo jurando que eu estava prestando atenção e aceitando o que ele estava dizendo. Na verdade, eu estava questionando o que ele estava dizendo. Eu disse, como é que ele sabe que é assim? Isso aqui, não tem... Aí eu ficava vendo contradições. E aí eu decidi, não, um aluno meu foi quem me disse, baseado na minha opinião, ele fez, então você é um agnóstico. Eu disse, o que é agnóstico? Ele falou, agnóstico é aquele cara que ele não tem nem motivos para acreditar e nem motivos para desacreditar. Você é um cara que fica no meio do muro questionando o tempo todo. Entendeu? Então eu não descarto as possibilidades, eu simplesmente tenho dúvidas, eu me permito É, questionar. você, de certa forma, você, digamos assim, você não tem uma crença cega no que dizem as religiões, mas não duvida. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. É, Pode ser que exista, então deixa eu morrer, que quando eu morrer eu resolvo é. isso. As pessoas ficam dizendo assim, sua mãe está perto de você, não sei. E olha que eu estou falando da minha mãe, a minha Oi, mãe, Helder. que eu adoraria que estivesse ao meu lado. Eu não sei. Mas vamos lá. Você falou na psiconeuroimunoendocrinologia.
E aí eu pensei num negócio, numa curiosidade aqui para falar para o pessoal. Quando eu cursei essa disciplina, isso foi no ano 2008 para 2009, vê que negócio interessante. O professor lá da disciplina tinha falado que existem estudos mostrando que há possibilidade de você ganhar força muscular só com pensamento. Aí eu olhei, como assim? Ele, é porque assim, quando você pega duas pessoas, e aí ele mostrou estudos com isso, com várias pessoas. Quando você está pensando em executar algum movimento, sei lá, da musculação, quando você está pensando em você treinando, na verdade o teu cérebro ativa o córtex motor, que é a região do cérebro responsável por desencadear movimentos. O córtex motor é ativado. E imediatamente ele manda um impulso elétrico através dos nervos para os músculos. Embora você não esteja em movimento, só esteja pensando, o teu pensamento ativa o córtex motor manda impulso elétrico para os teus músculos. E ele ganha força mais do que uma pessoa que não está pensando no treinamento. Vai ganhar a mesma força do que alguém que está treinando? Não, claro que não. Claro que não. Aí o cara está treinando. Mas eu estou comparando aqui duas pessoas sedentárias. Eu e você estamos parados aqui. A gente não vai fazer treinamento de força durante 3 meses. Eu vou pensar fazendo lá meu supino, meu agachamento, e você não. Em termos percentuais, eu vou ganhar muito mais força do que você, porque eu mentalizei fazer esse treinamento. Ou seja, veja o poder do pensamento na ativação da fisiologia, né, termina dando um impulso elétrico aí, passa pelos nervos, ou seja, como o pensamento também pode proporcionar alterações fisiológicas no corpo humano. Né? Tem estudos da década de 50 que fala sobre isso, já, para você ter uma ideia. Pois é. Alguém falou alguma coisa em harmonia, no sentido de que, na verdade, você tem que ter uma harmonia entre, sei lá, pensamentos, sono, alimentação, exercício. Rapaz, no século XXI é muito difícil você chegar a esse grau de harmonia. Você pode tentar harmonizar algumas coisas, mas geralmente alguma coisa na tua vida está em desarmonia. Então, sei lá, tua dieta pode estar ruim, teu treinamento pode estar bom, teu sono pode estar bom, mas a dieta está ruim. Tua dieta está boa, teu treino tá bem, mas o teu sono está ruim. Ou tudo está legal, mas a tua saúde mental e emocional não está. É muito difícil no século XXI você chegar a um grau de harmonia satisfatório para não desencadear algum problema emocional, porque a forma como a sociedade está organizando está desequilibrando essa harmonia, essa cobrança de horários, cobrança de desempenho, essa cobrança também de que você tem que ser necessariamente uma pessoa bem-sucedida em termos materiais, em termos financeiros, em termos emocionais. Isso afeta o ser humano. Então é muito difícil esse grau de harmonia. Você consegue um certo grau, sim, mas como as pessoas falam, eu acho muito difícil. Uma coisa que você falou aí que eu até me lembrei de Gandhi, uma frase de Gandhi. Todo mundo quer ser mais feliz que fulano, e aí não é feliz porque não é feliz como fulano é. E às vezes, fulano nem é tão feliz assim. Foi mais ou menos o que você falou, né? Redes sociais. Mas a questão é essa. Nós vivemos um século não, uma sociedade que nos ensina a não nos sermos frustrados. Não, ninguém pode ser frustrado. Por que não? Temos que nos frustrar e aprender a lidar com a frustração. Que até falaram agora aí da disciplina da alegria. Na Federal tem uma disciplina chamada alegria. E eu não concordo com isso, não. Não é ensinar você a ser feliz, é ensinar a superar as frustrações. E acho que esse é o grande segredo, o grande porém. E não estamos preparados para isso. E assim, esqueci de falar agora. Alegria, superar... Bom, agora esqueci, deu um branco. Mas basicamente seria isso. Sim, lembrei o que eu ia falar. Você falou da questão da sociedade. Deu uma travada agora. Deu uma travada. Voltou. Tem uma coisa que, assim, eu falei isso ontem na live, vou falar hoje, e eu espero que ninguém interprete isso errado. Já que aconteceu a pandemia, já que aconteceu a quarentena, já que aconteceu tudo isso que está acontecendo, vamos tentar tirar o melhor. A sociedade vai ter que aprender a baixar a velocidade. A sociedade vai ter que aprender a pisar no freio. A sociedade vai ter que aprender a olhar para o outro agora. Porque eu acho que se a chance foi agora. É como se o universo, o cosmos, a sociedade, o destino fez. Olha,
for fazer isso agora com o mundo, se o mundo não entender agora que eles têm que botar o pé no freio, nada mais resolverá. E assim, todo mundo estava conversando isso também ontem e anteontem com o Hugo. Todo mundo vai começar do zero. Então não tem esse negócio, eu era rico e agora muita gente vai ter que começar do zero. Vai estar todo mundo assim, meio que equilibrado. Ninguém vai sair dessa pandemia, eu estou muito bem, obrigado, não sofri nada com essa pandemia. Sofreu, todo mundo sofreu. Pessoas perderam emprego, pessoas perderam rendimento, pessoas perderam o pique, pessoas perderam o controle emocional. Vai todo mundo começar, é como se tivesse zerado o jogo e vamos começar todo mundo agora mais ou menos do zero. Mas as grandes empresas também estão quebrando. Se quebrando não, estão com dificuldades. Basta dizer que um aluno meu, um ex-aluno meu que trabalha no shopping, tirou fotos de uma loja e mandou para o grupo das roupas que ficavam naquela temperaturazinha o ano todo, né, 23 graus, desliga à noite, mas liga durante o dia. Então, essas roupas, de uma hora para outra, tiveram o ar-condicionado desligado. Aí veio o calor. Calças, camisas, cintos, sapatos, bolsas, tudo mofado. Tudo mofado porque sem ar-condicionado, sem circulação de ar, aquela umidade, aquele friozinho que existia ali, pronto, virou umidade. Aquela loja, com certeza, essas lojas tiveram prejuízos grandes. E aí é que tá, né? Todo mundo vai ter que começar do zero. Eu acho que é a chance que a sociedade tem de desacelerar. Se não for agora, eu não sei quando será. Carolina falou agora aí, né? Eu acho que a sociedade não vai aprender nada, mas tudo bem. Fala, desculpa. Não, eu concordo mais ou menos com ela. Eu não tenho uma visão muito otimista do ser humano em relação a aprendizados com esses grandes acontecimentos históricos, não. Mas deixa eu anotei 4 pontos aqui, você estava falando, sobre uma disciplina chamada Alegria numa faculdade, numa universidade. Aqui na Federal. No UFPE. Tem uma outra universidade brasileira, não lembro qual, mas não é aqui no Nordeste, é em alguma do Sudeste, que tem uma disciplina de felicidade. Hoje, no século XXI, a moda é falar em felicidade. Né? Você tem que ser feliz. As pessoas cobram que você seja uma pessoa feliz, e se você não for, você tem que demonstrar ser uma pessoa feliz. Né? E isso é uma outra cobrança, porque geralmente é muito complexo, porque existem 2 definições de felicidade. Basicamente, a definição mais biológica e a definição mais filosófica. Biologicamente falando, felicidade, na verdade, é uma bomba de neurotransmissores que acontece no teu cérebro num determinado momento e aí você sente a felicidade. Uhum. Ela não é uma coisa constante. Você não tem como estar feliz 100% a todo momento. Então, são momentos. Biologicamente falando, seriam isso. São neurotransmissores que são ativados no teu cérebro, são liberados no teu cérebro. Sobre a perspectiva filosófica, felicidade é um instante em que você experimenta um determinado momento e aquele momento você deseja que ele não acabe. Né? E também, na filosofia, a filosofia mostra que ela não é uma coisa constante. Você não tem como ser feliz 100% o tempo todo. Não há uma felicidade crônica. Isso é uma coisa aguda, ou seja, acontece num determinado momento. E outra, para que a felicidade exista, a tristeza tem que existir. Isso. Né? Porque se a felicidade... É meio louco, mas se a felicidade existir o tempo todo, não teria por que ela existir. Então, assim, para que uma coisa exista, o contrário tem que existir. Então, para que a felicidade exista, eu tenho que ter a tristeza. E eu tenho que ter a tristeza para eu desejar a felicidade. Isso é uma coisa muito falada no século XXI, que não era tão falada nos séculos passados. As pessoas não se importavam em demonstrar essa felicidade, que muitas vezes é falsa. Aí uma pausa em relação a isso, tem um filme um desenho animado, um filme infantil, que fala sobre isso, que tem alegria, tristeza, nojinho, raiva e medo. E fala mais ou menos isso. Que não existe alegria sem existir a tristeza. Mas continue. Isso. Divertidamente. Como é? Divertidamente, lembrei o nome. É o nome do filme. Teve algum comentário, acho que foi uma moça que comentou aí, sobre as doenças que a gente não consegue controlar. Alguma coisa nesse sentido que ela falou. Não dependem de nós. Depende da doença que você está falando. Se você estiver falando de doenças crônicas, como a hipertensão,
diabetes tipo 2, né, osteoporose, obesidade, uma boa porcentagem dessas doenças dependem do nosso comportamento. As Isso. doenças infecciosas, não. Essas não. Essas, Não. infelizmente, a gente não tem como controlar. Inclusive, e aí deixa eu dar uma filosofada agora, na filosofia tem um cara chamado Epicuro, que era, de acordo com fontes que eu vi, era um escravo e analfabeto, alguma coisa assim, mas ele dizia coisas na época dele que eram escritas pelos alunos dele, e ele dizia coisas assim que na época dele não se diziam, eram coisas meio revolucionárias. Ele dizia assim, 50% da tua vida depende de você, os outros 50% não. Então sempre na tua vida é uma mistura, né, é um mix de coisas que você consegue controlar e coisas que você não consegue controlar, tá? Então você controla assim metade da tua vida, a outra metade não. Quanto ao equilíbrio, alguém também comentou alguma coisa em relação ao equilíbrio, né, sobre aquelas questões mentais, físicas, né, e tudo mais, e disse que é difícil controlar porque geralmente tem, ou melhor, é fácil controlar, o problema é que tem interferências externas. É porque sempre essas interferências externas vão existir e vão vir para desequilibrar o sistema, certo? E pronto, era só isso mesmo. Tinha anotado só isso mesmo. Não, eu tô aqui procurando uma coisa que eu até postei eu botei aqui no Facebook, estou procurando, mas não encontrei não. Mas eu encontrei uma outra frase minha, de uma coisa que eu escrevi, né? Muitos procuram a cura nos remédios, mas ela está na mente. Obviamente, as infecções não tem para onde você correr. Se tem uma bactéria, um fungo, eu vou estar contaminado. Agora, o quanto você se comporta, o seu comportamento, seu dia a dia, vai dizer como o seu sistema imunológico vai responder àquilo ali. Eu conheço gente que morreu de um fungo ou de uma bactéria um pouquinho mais resistente, mas porque a pessoa não cuidava da saúde. Conheço dois casos, um foi fungo, o outro foi bactéria. Ah, foi a sua bactéria? Não, foi a bactéria comum. Como é que ele morreu disso? Pois é, morreu. Eu não lembro qual foi a bactéria agora. Eu sei de uma criança que morreu, no caso aí, os pais não deixavam ela pegar em areia, em nada, ela morreu de catapora com 4 anos de idade. Então veja, quem é que se morre de catapora? Morreu, não tinha imunidade. Mas bem, a questão do equilíbrio mental é mais do que importante. Isso é fato. As pessoas que vão realmente superar as dificuldades em todos os aspectos, inclusive nas doenças, são aquelas que acreditam em algo maior. Aí, como você falou, vamos botar o cara ateu. Eu sou ateu, não acredito em nada. Tá certo. Mas se você acreditar na ciência, que vai achar um remédio para lhe curar, você se cura. Tem gente que, eu vou ser sincero, eu soube de uma pessoa que entrou em desespero e pensou em se matar com medo do coronavírus. Não mais uma vez, não é diminuindo o coronavírus, mas assim, não é para tanto. Eu acho claro. Que não é para tanto. A pessoa ficou tão desesperada, meu Deus do céu, pensou em suicídio. Uma pessoa... Isso é um problema muito novo, né? Todas as pessoas que estão vivendo hoje, ninguém nunca viveu um negócio desse. Então Exato. Exato. Então, assim, foi uma pessoa próxima de uma pessoa próxima minha, que veio me relatar isso. Teve uma outra pessoa também que chegou e estava com síndrome do pânico, com medo de chegar perto da janela e não pegar o coronavírus. Pegou mesmo assim. Aí agora que passou, aí ela diz assim, realmente assim, foi uma gripe forte e tudo mais, mas eu estou muito mais tranquilo agora. Eu estou vendo assim porque eu achava que, ela disse para mim o seguinte, eu achava que peguei o coronavírus era uma sentença de morte, seria por muito pouco que ela se livraria, não é para tanto. É uma coisa preocupante, mas também não é para tanto. Então, isso é uma característica. Isso é uma característica. Esse tipo de pensamento que você falou aí do suicídio, se eu pegar o coronavírus é uma sentença de morte. Isso é característica do transtorno de ansiedade, que são pessoas que tendem a exagerar e tendem a desenhar um cenário catastrófico sobre uma coisa que não é tão catastrófica assim. É claro que o coronavírus é uma coisa séria para se pensar. É um problema que tem que ser enfrentado com urgência, mas não é uma sentença de morte, né? E a gente terminou, não fala, faltam 5 minutos só para a gente controlar o tempo, e assim a gente não falou tanto de idoso, né? Mas assim, tudo isso tem a ver com idoso. Nem do exercício. Nem do exercício. Mas eu sabia, Claudio, que a tua live seria mais ou menos essa pegada da saúde mental, essas coisas. Assim, deixa eu te falar o porquê que eu estou querendo fazer essas lives.
Eu já estou fazendo, desde que começou essa quarentena, eu estou fazendo lives. Então, estou fazendo há mais ou menos 2 meses, falando sobre treinamento resistido, sobre exercício, saúde e tudo mais. Só que eu estou fazendo sozinho. Eu sempre produzi conteúdo, textos e tudo mais, mas eu queria falar. Eu estou sendo a aula, então eu tenho necessidade de passar conhecimento, de transmitir conhecimento. E aí eu tive essa ideia de dividir uma live com algumas pessoas, alguns profissionais que eu admiro na área da educação física ou da nutrição. E aí fiz uma lista de profissionais. Aí você estava incluído. E aí a ideia é essa, mas eu sei mais ou menos qual é a pegada das tuas lives. E aí foi isso. Basicamente o que eu quero transmitir conhecimento. Então ontem eu fiz uma live sobre treinamento resistido em idosos, treinamento de força em idosos. Né? A única coisa que eu não gostei foi o que eu fiz no quarto do meu filho. A conexão da internet não é muito legal, então deu umas interrompidas. Mas eu já descobri que a internet aqui é muito melhor. Então as próximas vão ser mais ou menos por aqui. Mas é isso, a intenção é só passar conhecimento. Tá? Isso no exercício físico, na saúde mental, na nutrição. Estou tentando fechar com a nutricionista, não sei se tu conhece, Laura Siqueira, mas estou fazendo isso, né? Pegando pessoas que eu acho que tem moral para falar sobre algum assunto e convidando. Eu já tive algumas recusas, muito educadas, mas a vida, faz parte disso. Eu fico triste com isso assim. Bom, deixa pra lá, não vou comentar isso não. Mas é o direito que a pessoa tem, mas bem, que bom que você... Bom, eu agradeço o convite, né? Faltam 3 minutos, então assim, eu agradeço bem assim, o convite. Eu não fiz nenhuma live ainda, porque as coisas da faculdade, coordeno um curso de graduação, me ocuparam bastante. Eu estou preparando algum conteúdo já há algum tempo e não deu para fazer live, mas eu participei de algumas, todas fui convidado. Então eu devo ser um ótimo convidado. Está todo mundo me convidando, que bom. Foi Cláudia, Berinalda, você, Jamile ontem, Hugo, Igor Borba. Então muita gente me convidado, que bom, fico feliz assim de ser lembrado. E é um prazer para mim passar um pouco que eu conheço, porque eu acho que conhecimento é para ser passado mesmo. O que você tem, o que eu tenho, e as pessoas no todo aí aprendem. Eu acho que conhecimento é isso. É exatamente isso. Não é para guardar em segredo, não, é para divulgar mesmo. Fico feliz. Bom, só que já que faltam 2 minutos, alguma coisa que você queira falar em 2 minutos e 1 minuto, para deixar 1 minuto para mim? Não, primeiro, para mim é um prazer tá difundindo conhecimento, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer. Eu tenho uma característica muito forte de professor. Para mim é mais prazer ainda estar difundindo conhecimento e dividindo esse momento com alguém que eu julgo também que tem conhecimento em alguma área específica. E basicamente só estou gostando da participação das pessoas, as pessoas estão participando bem, estão fazendo comentários.